Hoje nós vamos falar sobre um Deus gracioso. E eu tive orando, pedindo para Deus, para que Deus revelasse isso no meu espírito, porque uma coisa muito ruim é eu falar para você uma coisa que não toca dentro de mim. Então, Senhor, eu quero sentir a Tua graça, eu quero sentir do Teu amor. E nós estamos vivendo numa época, irmãos, em que as pessoas relativizaram muito a ética, as pessoas relativizaram muito a educação. Eu estive vendo, se você tiver oportunidade, você pode ver na sua casa, eu estive vendo uma deputada em São Paulo, falando sobre a causa da mulher, e ela usou um poema de uma filósofa. Irmãos, o discurso dela e o poema deve ter 5 minutos, sem brincadeira nenhuma. A pessoa subiu numa tribuna, foi lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, a LESP. Ela subiu na tribuna e começou a defender a prostituição. Uma das falas dela é que a prostituição é a profissão mais antiga do mundo e só existe porque tem demanda, e ela começou a falar, e quando ela começou a falar, essa deputada do PSOL, ela começou a falar, ela meio que demonstrou que as mulheres que não eram prostitutas não eram mulheres de verdade, e ela começou a colocar aquele poema como se fosse a realidade da mulher brasileira. E eu comecei a ouvir aquele poema cheio de palavrões, palavras de baixo calão, sabe, palavrões mesmo, horrível, uma coisa horrível. E ela usou a palavra dela para defender uma causa, mas denegrindo outras, trazendo um baixo nível. E eu comecei a pensar, se um deputado, que alguém que deveria dar exemplo, sobe numa tribuna e tem coragem de se usar de palavras tão baixas, de um linguajar tão vulgar, o que nós podemos esperar dos alunos dessa geração? Sabe, as pessoas têm relativizado coisas que não são bem por aí. Sabe, não é porque a minha mãe, que está aqui hoje, ela nunca saiu para trabalhar fora, que ela não é um exemplo de mulher. Muito pelo contrário, você pode pegar a mãe de grandes presidentes, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, elas foram do lar, e isso ninguém quer falar. Amém, irmãos? Nós não podemos tratar as mulheres como um objeto. É verdade, mas as próprias mulheres não podem baixar o padrão moral, elas não podem aceitar serem tratadas como um objeto, como um animal, e aí sim, os homens terão que ter respeito. Eu não estou aqui para falar sobre o feminismo e nada do tipo, mas o que me assustou é que a moral foi caindo tão grosseiramente, que você começa a olhar e você fala, essa geração precisa de crentes que são verdadeiramente sal, pessoas definidas. Sabe, nós fomos chamados para ser sal, e o sal, uma das coisas que faz é conservar. Quando você pega uma carne e você não quer que a carne apodreça, você pega e joga sal. Esse é o charque, né? Então você joga sal, você permeia, você enche aquela carne de sal, e então aquela carne não estraga. Você foi chamado para ser sal, você foi chamado para conservar os valores corretos, você foi chamado por Deus para trazer a palavra do Evangelho e para preservar a verdade do Evangelho. Sabe quando a pessoa está te empurrando, querendo te bater, mas dizendo que te ama? É uma coisa que contradiz. O anticristo, ele não é aquele que é somente
somente contra, às vezes ele vem com a mensagem de Deus, mas ele age como o diabo. Isso também é anticristo. E algumas pessoas querem ser abençoadas na palavra de Deus, porém elas agem errado. Você não pode desejar a bênção de Deus e agir fora da palavra de Deus. Isso é totalmente incoerente. Alguns pastores pegam uma espécie de hipergraça, aonde o pecado é só um detalhe. Eu vou falar uma coisa para você: o pecado não é um detalhe. O pecado, ele traz a morte. O pecado traz consequências terríveis. O pecado te afasta do relacionamento com Deus. Então a hipergraça, onde é tudo aceito, isso não é bíblico também. Nós temos que saber que o nosso Deus é um Deus que quer nos abençoar, mas Deus não pode abençoar o pecado, amém, irmãos? E nós vemos isso em várias passagens da Bíblia. Por exemplo, quando a gente vai lá em Mateus 25, quando tem lá as 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 nécias. Se você parar para analisar, as 5 nécias só eram nécias porque elas não vigiavam. Só eram nécias, só foram chamadas de tolas, só ficaram fora do galardão, porque eram pessoas que eram crentes, mas não valorizavam aquilo que deveriam valorizar, que era o óleo na botija. Meu irmão, minha irmã, preste atenção, valorize a presença de Deus na sua vida. Valorize vir ao culto, valorize ser fiel a Deus, porque isso te distingue. Hoje em dia nós estamos num tempo em que nós temos que falar para os cristãos virem para o culto, porque senão eles não vêm. Sabe, irmãos, nada substitui a tua presença aqui, nada substitui o calor do corpo de Cristo, a oração, nada substitui isso aqui, porque foi isso que Jesus instituiu. Jesus andou no seu ministério durante 3 anos, todos os dias com os seus discípulos, fazendo a mesma coisa, falando da palavra de Deus como nós falando, orando. Ele reuniu com os seus discípulos e ele todos os dias louvava ao Senhor. Então, ser igreja no contexto geral é importante sim. E as virgens ficaram de fora, 5 ficaram de fora, porque elas não guardaram o óleo. Eu não vou entrar no mérito de tudo isso, que tem muita revelação nessa passagem, mas eu queria que você pensasse comigo a importância, porque se nós queremos realmente conhecer um Deus gracioso, temos que estar do lado certo. Porque se você estiver nas trevas, primeiro Deus te tira das trevas, depois Ele te abençoa. Não há como Deus te abençoar nas trevas. O bandido não pode se reunir com o seu bandido, o seu colega bandido, e dizer: vamos orar para fazer um assalto bom, porque Deus não vai abençoar o assalto. Você tem que ser sal, você tem que ser luz. Quando é que nós bloqueamos a bênção de Deus na nossa vida? Quando nós relativizamos aquilo que não pode relativizar. Eu quero dar um exemplo na Bíblia, em 1 Reis 12, versículo de número 6, houve um rei na Bíblia chamado Roboão, e, irmãos, imagina como era difícil para Roboão. Preste atenção, Roboão era filho de Salomão, Salomão era filho de Davi, do rei Davi. Imagina a pressão que esse rapaz não estava, porque imagina você sendo neto do rei Davi, do homem segundo o coração de Deus. Imagina que quando Roboão era pequenininho, ele ia na aldeia, e todos estavam falando do herói que era o vô dele, ok? E aí,
Ele olhava para o pai dele, e se você seguir na Bíblia, lá em 1 Reis 4, não precisa abrir não, tem um versículo que diz que Salomão era o homem mais sábio de todo o Oriente. Então Roboão estava numa posição delicada, porque ele era neto de Davi, era filho do homem mais sábio, do homem mais rico, e ele era um homem mais rico na época. Então, aqui nós vemos um jovem que tinha tudo para dar certo, sim ou não, irmãos? Imagina a riqueza que esse menino não tinha. A fama dele precedia ele não precisava ficar se explicando para ninguém. Quando Roboão chegava no colégio, as pessoas abriam espaço para ele sentar, porque diziam: esse daí é o neto de Davi, é o filho de Salomão. Oh! Portas abertas. Sabe, muitas pessoas não valorizam o que têm. Muitas pessoas não têm noção de que elas podem sim bloquear a bênção de Deus na vida delas. É filho amado, é filho de rei, Deus ama, Deus tem aliança, mas se você agir como tolo, o salário do tolo você vai ter, porque o nosso Deus é galardoador. Isso é forte. E aqui nós vemos a história de Roboão, e ele bloqueou a bênção de Deus na vida dele. Preste atenção, Roboão, ele herda 12 províncias, 12 tribos, e por causa da decisão dele nesse dia, ele simplesmente, das 12, fica com apenas 2. 10 tribos saíram debaixo da sua liderança. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender que Deus quer nos abençoar, mas para que Deus nos abençoe, nós temos que estar no lugar certo, na hora certa, do lado certo, com as pessoas certas, buscando de forma correta, porque o nosso Deus nos abençoa, mas existe posição para Ele nos abençoar. Aí alguém fala assim: mas e o favor? Irmãos, até o favor de Deus, que é o favor, a graça, é o favor imerecido, amém? Até o favor de Deus só vem na vida da pessoa se ela se arrepende, amém? Então, não é que a pessoa não tem que fazer nada, não. Se ela não tem condições, Deus pode abençoar? Pode. Deus pode abençoar única e exclusivamente pelo seu amor? Pode. Mas mesmo essa pessoa que não merece, ela tem que entender o lugar dela, porque se ela continuar comendo da lavagem dos porcos, ela vai viver. Se você quer vitória, volta para a casa do Senhor. Você quer vitória, esteja no lugar certo, e Deus virá te abençoar, amém? E nós vemos que aconteceu uma situação, aqui em 1 Reis 12, versículo de número 6, diz assim: tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que responda a este povo? Versículo 7, e eles lhes disseram: se hoje te tornares servo deste povo e servires, e atentando falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Versículo 8, porém ele desprezou o conselho dos anciãos que lhe tinham dado, e tomou conselho com os jovens que havia crescido com ele e o serviam, e disse: que aconselhai vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo de teu pai que teu pai impôs sobre nós. E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás a este povo que disse:
teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivias sobre nós. Assim lhes falarás: o meu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo do meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai castigou com açoites, porém eu vos castigareis com escorpiões. Vocês conseguiram entender aqui? Eu quero falar sobre 3 atitudes que esse Roboão tomou, que bloqueou a bênção de Deus na vida dele, que nós não podemos tomar. É claro que tem muito mais atitudes que esse texto nos mostra, mas 3 são principais. Vamos lá. A primeira atitude que Roboão tomou, que bloqueou a bênção de Deus na vida dele, o que trouxe confusão, é que Roboão não foi sensível ao momento em que ele estava vivendo. Todas as vezes que você trata como se tivesse mais tempo, ou tem uma palavra que diz procrastinador, né? Aquela pessoa que empurra para frente. Todas as vezes que você fala, não, depois eu resolvo isso, sabe? Todas as vezes que você faz isso, você corre o risco de estar perdendo a sua oportunidade de ouro. Porque se você olhar para esse contexto, Roboão estava pressionado, é verdade, mas ele procurou conselho, e quando ele procura conselho, qual foi o conselho que ele ouviu? Os anciãos chegaram para ele e falaram: olha, se hoje servires a esse povo, acho que é o versículo de número 8, não, versículo 7, se hoje te tornares servos desse povo. Sabe, irmãos, tem coisas que vocês têm que resolver agora, tem que ser fiel agora, tem que aprender a servir agora. Irmãos, tem pessoas que não são sensíveis, e o fato delas não reconhecerem isso vai fazer com que elas tenham a bênção de Deus bloqueada na vida dela. Se você não tiver arrependimento, você pode perder como Roboão perdeu. Ele deve ter pensado consigo: não, eu sou rei, agora eu sou rei, esse povo não pode me pressionar, porque eu sou melhor do que eles, eu sou rei, ninguém me manda fazer nada. Olha, não importa o nível de autoridade que você tenha, não importa, sabe, aonde você foi e quem você é. Jesus nos ensinou que aquele que quer ser maior deve aprender a servir. Roboão simplesmente, ele queria demonstrar que ele era maior. Olha o conselho dos amigos deles: olha, você vai falar para eles, para esse povo que veio a você, que o seu dedo mínimo é mais grosso que os lombos do seu pai. Ora, irmão, que homem. Ele agiu com arrogância, ele agiu, né, naquele ímpeto. Eu vou te falar, se você quiser um casamento abençoado, aprenda a servir. Não importa se você tem razão, se você não tem razão, aprenda a servir. Você sabe qual é o problema dos relacionamentos? Os relacionamentos que nos dão problemas são aqueles que nós esperamos que as pessoas nos sirvam. Porque quando nós relacionamos com alguém, a nossa expectativa é fazê-la feliz, então não há o que nos bloquear. Se Roboão tivesse falado assim: nossa, eu vou ajudar esse povo,
ele teria sido rei eternamente. Ele falou: olha, todos os dias da sua vida você vai ser rei desse povo todo. Mas por causa do orgulho dele, irmãos, nós temos que entregar para Deus o nosso orgulho. E outra coisa, você não sabe quanto tempo você tem. Você não sabe se amanhã você vai se encontrar com o Senhor. Você não sabe se Jesus vai voltar amanhã, ou você não sabe se você vai morrer amanhã. Você não sabe quanto tempo você tem. E quem não sabe quanto tempo tem, todo tempo que tem é pouco. A hora de servir a Deus é agora, a hora de ser fiel é agora que você precisa entender o chamado do Senhor. Eu fico vendo, tem tanta coisa aqui, mas outra coisa que nós vemos na fala de Roboão, que fez com que ele perdesse, foi que ele foi arrogante, ele não foi humilde para ouvir conselhos. Enquanto o crente, presta atenção, só existe igreja por causa dos discípulos. Mateus 28, 19 e 20, Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o propósito de Deus é que haja discípulos. E o que um discípulo faz? O discípulo aprende. Amém, irmãos? O que Roboão não aceitou? Ele não aceitou aprender. Ele não aceitou ouvir conselhos. E esse é um problema da geração também, que nós vemos que antigamente as pessoas se sentiam privilegiadas de conhecer alguém que sabia muito a respeito de algo. Hoje as pessoas não querem ter relacionamento, elas não querem ter um mentoreamento, elas preferem sentar de frente do YouTube e ficar vasculhando uma opinião ou outra. Eu vou falar para você, tem um monte de lixo cultural que te impede de ouvir a voz de Deus, porque o discipulado não se faz com ideologias espalhadas e avulsas, o discipulado se faz com a palavra do Senhor. Você deve se voltar. Roboão não estava nem aí para a opinião dos anciãos. Agora preste atenção no que eu tenho para te dizer. A Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio. Amém, irmãos? Lógico que a gente tem que tirar Jesus dessa conta. Amém, irmãos? Porque Jesus é a sabedoria de Deus. Então Salomão foi o rei mais sábio. Irmãos, se você fosse o conselheiro do homem mais sábio, como que você se sentiria? Você imagina que o homem mais sábio tinha conselheiros. O homem mais sábio tinha alguém que lhe dava conselhos. E quem é que quem é que Roboão rejeita? Roboão rejeita o conselho daqueles que davam conselho para o homem mais sábio. Como pode? Como pode rejeitar o conselho de alguém que dá conselho para o homem mais sábio? A arrogância da juventude. Ah, não, esse cara é velho, esses homens aí eu não vou dar atenção para eles, não, eles são ultrapassados, eu não vou ouvi-los, não é bem por aí. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, você pode ter potencial, mas se você não souber ouvir o conselho, você pode pôr tudo a perder, sim. Gasolina de crente também pega fogo. Você pode correr riscos, e Deus não te colocou na igreja à toa para você ficar avulso, sem ter compromisso de aprendizado, porque você foi chamado para ser discípulo. Roboão errou, porque não quis ser discípulo, e ele não perdeu pouco não, irmãos, ele perdeu 10 tribos das 12, todo o império que foi construído por Davi, e Salomão herdou e multiplicou. O Roboão conseguiu perder,
Por quê? Porque não soube discernir o tempo de ser humilde, porque não foi humilde para ser discipulado, e porque não buscou a Deus. Terceiro motivo, ele não buscou a Deus para tomar decisões. Você vê ele falando com os anciãos, o que é uma coisa boa, mas uma característica de Davi, e uma característica de Salomão, que você vê nitidamente, é que eles oravam para tomar decisões. Roboão não orou nem um minuto. Você vê ele tomando decisões com pessoas da idade dele. Talvez ele tenha rido e zombado do conselho dos mais velhos, mas você não vê ele orando. Se você não tiver uma vida de oração, você não vai conhecer o Deus de graça. A Bíblia fala que Salomão, no início do seu reinado, ele também teve uma experiência com Deus, ele também estava com medo. Imagine que ele era o filho de Davi. Imagine que Salomão tinha muita coisa a resolver. Houve uma conspiração para se tomar o trono de Salomão assim que ele entrou. Enfim, a Bíblia diz que Salomão, ele orou a Deus e foi dormir, e ele teve um sonho, e no sonho o Senhor apareceu a ele, e lhe deu o direito de fazer um pedido, e Salomão faz um pedido para o Senhor, ele fala: Deus, eu quero ter inteligência e sabedoria, para guiar o povo, amém? Vamos ver isso. Está lá em 1 Reis 3, a partir do versículo de número 11. Olha só o que o Senhor diz para Salomão, quando Salomão pede para Deus. A sequência é a seguinte, presta atenção aqui, senão você se perde. Deus dá o direito a ele de fazer um pedido. E o que ele pede é sabedoria e entendimento para julgar o povo. E aí a Bíblia diz, aí a continuação, a Bíblia diz assim: e disse-lhe Deus, já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, mas pedistes entendimento para discernirdes o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te o coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Também até o que não me pedistes eu te dou, tanto riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Qual a diferença, irmão, de Roboão e de Salomão? Roboão não buscou a Deus, não ligou para isso, ele achou que era uma coisa tanto faz. E Salomão buscou a Deus, pediu inteligência e sabedoria. Sabe o que Deus faz? Deus não dá só o que você pede, Ele dá muito mais do que você pede. O nosso Deus é um Deus gracioso. Você pensa que Deus quer só abençoar você? Ele vai abençoar você, e através de você vai abençoar a igreja, vai abençoar a sua família, vai abençoar os seus filhos. No seu emprego as pessoas serão abençoadas por causa de você. Vai ser assim. Você pensa que é só com você, e não, a bênção de Deus é sempre maior. O nosso Deus é um Deus de graça. Mas veja bem, olha só, Salomão decidiu debaixo do momento certo, da forma certa. Quantos acreditam que Deus é um Deus de graça, Deus é abençoador? Você acredita nisso? Hebreus 11, versículo de número 6, é um versículo muito conhecido. E diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam.
Amém? Sabe, essa é uma verdade que eu já ouvi tantas vezes, mas é um dos pontos mais difíceis dos filhos de Deus compreenderem. Vocês querem ver? Todos no mundo têm uma fé, e eles não têm dificuldade de dizer que acreditam em Deus. A grande maioria diz acreditar em Deus. Se eu perguntar aqui quantos acreditam em Deus, todos vão levantar a mão. Mas a pergunta é: você crê que Deus quer te abençoar? Porque uma coisa é crer em um Deus, outra coisa é crer que um Deus existe e Ele quer te abençoar. Uma coisa é crer que Deus é poderoso, outra coisa é crer que esse Deus poderoso quer ter um relacionamento com você e quer te abençoar. É totalmente diferente. Muitas pessoas não dizimam na igreja porque elas pensam assim: se eu der esse valor aqui, vai me faltar. E é por isso que ela não dá. Mas olha só, o versículo diz o seguinte: sem fé é impossível agradar-lhe, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele pode fazer. Entende, irmão? Que você precisa romper alguns limites na sua fé. Algumas pessoas sonegam o dízimo, outras pessoas se escondem na hora da oferta, porque elas têm dificuldade. Presta atenção, não estou forçando você, não, pense comigo. Você não pode ter dificuldade em crer que Deus que deu 90 pode dar 100. O Deus que deu 10 pode dar 20, pode dar 30. Amém, irmãos? Você não pode ter dificuldade em crer que Deus pode galardoar você. O que é galardoar? Galardoar não é presentear. Galardoar é recompensar. O Deus de graça, o Deus da graça é o Deus que tem prazer em galardoar. Galardoar quem? O ímpio? Não. Galardoar quem? O incrédulo? Não. Galardoar quem? Aquele que é iníquo? Não. A Bíblia diz que Ele quer galardoar aqueles que têm fé, que Ele é poderoso para fazer. Muitos não oram porque não acreditam que Deus possa fazer. Não oram por cura, porque elas têm medo. Eu vou orar por cura e se não acontecer, então você não crê que Deus pode fazer. Quantos querem conhecer um Deus de graça? Diga amém. Precisa ter fé. Precisa começar a ter fé. Uma fé diferente, uma fé que é proativa, uma fé. Eu acho interessante, irmãos, que quando Deus se apresenta para falar com Abraão, lá em Gênesis 15, versículo de número 1, Deus fala assim para Abraão: olha, Abraão, não temas, eu sou o seu escudo, eu sou o seu galardão. Vamos ler, Gênesis 15, 1. Depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Olha que maravilha, né? Imagina Deus chegando para você e falando: olha, não esquenta a cabeça não, eu sou o seu escudo. Sabe aquela coisa de você olhar o tamanho do escudo e falar: também com um escudo desse aí, nada passa. Aleluias. Eu sou o seu escudo, não esquenta a cabeça, fica tranquilo, eu sou a tua recompensa.
Se os outros não te recompensam, eu te recompenso. Se os outros não te reconhecem, eu te reconheço. Se os outros não te entendem, eu te entendo, porque eu sou um Deus de graça. Eu quero te recompensar, eu quero te abençoar. Você precisa crer num Deus bom desse jeito. Porque hoje em dia, nós falamos uma coisa, a pessoa entende outra. Porque o Deus que ela crê, não é o mesmo Deus que você crê. Estava duas mulheres, uma era uma senhora judia, e entrou toda feliz, toda realizada, e estava com um anel enorme no dedo, e mostrou para a amiga olhou, os olhos dela saltaram, falando: minha querida, o que é isso? É diamante? Ela falou: não, é de marido mesmo. As pessoas costumam entender aquilo que elas têm dentro delas. E é por isso que você tem que crer no Deus correto, no Deus bíblico, porque isso mudará a sua fé, isso transformará a sua vida. Eu creio num Deus que pode todas as coisas e que quer mudar as nossas vidas. Agora, irmãos, eu sou pai de 4 filhos. E, assim, não existe nada mais satisfatório para nós do que poder dar para os nossos filhos aquilo que eles precisam e aquilo que eles querem. Às vezes os nossos filhos, eles pedem para nós a maior besteira que existe, aquele brinquedo que você fala: vou comprar, mas ele vai quebrar logo em seguida. Algum pai já passou por isso? Ou só eu que já passei por isso? Várias vezes. De você ver o brinquedo que ele está pedindo e você pensar: vou comprar, mas esse brinquedo não consegue chegar vivo em casa. Várias vezes aconteceu isso comigo. Mas a alegria que nós temos de satisfazer os nossos filhos, de presentear, é muito grande. Agora, existe uma diferença entre o seu amor e a sua aprovação. Meus filhos sabem que eu os amo incondicionalmente. Contudo, nem sempre eu estou feliz com a atitude deles. Então, uma coisa é o amor, outra coisa é a recompensa. E como pai, eu que sou terreno e humilde, eu que sou falho, não me motivo galardoar e presentear um filho quando ele faz coisas erradas. Vocês concordam comigo que é tolice você presentear alguém quando ele está fazendo errado? Deus não é tolo, irmãos. Deus quer te abençoar, mas você precisa decidir fazer as coisas certas na sua vida. Amém? Deus não é tolo, se você não, porque quando você dá a motivação para um filho e ele está fazendo o que é errado, então você está incentivando algo ruim, e esse algo ruim pode afastá-lo de você. Então, se você não vai amaldiçoá-lo, porque a Bíblia diz que Jesus levou a maldição sobre a cruz, amém? Gálatas 3:13, amém? O que é maldição? Maldição é a pessoa caminhar no pecado e Deus tirar as pernas dela. Não, melhor, e Deus permitir que seus filhos não corram nunca mais. Nem seus filhos, nem seus netos. Isso é uma maldição. Isso foi na cruz do Calvário, amém, irmãos? Mas a consequência dos nossos erros, ela existe. E é por isso que nós precisamos preferir certo.
Quanto mais certo você preferir, mais unção Deus derrama, mais bênção Deus derrama, mais sábio você ficará, mais unidade você terá, mais força você terá. Pastor, eu estou errando, então se arrependa e Deus vai trazer o favor dele sobre sua vida também. Eu não estou dizendo que você deve ser infalível, mas eu digo para você uma coisa muito prática: se você estiver nas trevas, você não pode esperar que a luz de Deus te favoreça, porque uma vez que Deus chega, as trevas acabam. Deus não conhece trevas, irmãos, porque a hora que Ele chega, as trevas fogem. Então não fique nas trevas, não, volte-se para o Senhor. E eu tenho falado isso porque o nosso Deus é um Deus perfeito. O amor de Deus é perfeito, Ele ama cada um de nós, mas para que Ele possa fluir a bênção dEle sobre as nossas vidas, nós temos que decidir andar no caminho do Senhor de forma correta. Sabe, eu quero ler um versículo que eu já ouvi muitas vezes, que está lá em Romanos 8, versículo de número 29. Coloca o 28 para nós. Isso. Vejam aqui, olha, quantos já ouviram esse versículo? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja um primogênito entre os irmãos. E aí, continuando, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Aleluias. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluias. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós entregou, porventura não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas? Olha aqui, entre o Deus de graça, né? Porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E aí vai, né? Um dos versículos que eu mais ouvi na minha vida foi: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ok? Eu queria que você pensasse comigo, quando a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem, que bem é esse? Será que esse bem aqui é o final feliz? Porque muitas pessoas pensam que Deus tem um compromisso de ficar colorindo a vida delas. E às vezes o bem que Deus vai fazer é você aprender com seus erros. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então existe um propósito. O bem está ligado ao propósito. E aí você vê, no próximo versículo ele diz: porquanto os que de antemão os conheceu, também os predestinou para serem segundo a imagem de seu Filho, conforme a imagem de seu Filho. Qual é o bem que a Bíblia fala? O bem está ligado ao propósito e o bem está ligado à imagem do seu Filho. Então existem situações que nós quebramos a cara, que não vai ter o final feliz, mas vai te fazer
mais humilde, parecido com Cristo. E aí contribui para o seu bem, porque o seu maior bem é parecer com Cristo. O seu maior bem não é ter um carro do ano, porque se você acha que você vai chegar na agência, tirar um carro sem ter dinheiro, ou emprestando o nome dos outros, e achar que isso, todas as coisas vão contribuir, talvez contribua mesmo, porque na hora que levarem o carro, você vai lembrar, olha, eu não deveria ter feito isso sem orar. Existem características que Deus quer gerar em você, que o sofrimento vai gerar. E isso as igrejas não dizem, porque hoje a teologia é a teologia do coach, é a teologia que o homem está no centro, o homem decide o que Deus vai fazer. Preste atenção, Deus lhe chamou para mudar a sua história, e a sua história só muda quando você decidir parecer com Jesus. Perdoar porque Jesus perdoou, amar porque Jesus amou, ser fiel porque Jesus foi fiel, porque senão na nossa teologia não cabe caminhar mais uma milha, emprestar a capa, não cabe nada dessas coisas, não cabe, nada disso cabe. Por quê? Porque na nossa teologia, se Deus só faz o que nós queremos, nós não vamos querer fazer coisas difíceis que humilhem o nosso ego. Foi a mesma história de Roboão. Ele falou, você está pensando o quê? Eu sou neto de Davi. Você está pensando o quê? Eu sou filho de Salomão, o cara que fez o templo. Você está pensando que eu vou dar sossego para você? O meu dedo mindinho é mais grosso do que o lombo do meu pai. Perdeu. Deus tem um compromisso com a humildade, mas a palavra de Deus diz que é Ele que abate o soberbo. Você nunca tinha ouvido esse versículo assim, não é? Todas as coisas cooperam para o bem, mas o bem é parecer Jesus. Outra coisa que eu vejo nesse texto que eu acho muito formidável, no versículo de número 30, ele diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Vocês perceberam que os verbos estão tudo no passado? Já foi. Ele já glorificou, ele já justificou, ele já chamou, ele já predestinou. E aí, irmão, como que você explica uma coisa dessa? Aqui diz ele já glorificou. O versículo começa dizendo assim, no versículo 29 ele diz, olha, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. Então ele predestina, ele chama, ele justifica. Uau! Algumas pessoas falam assim, os adeptos da hipergraça: não, eu não vou pregar, porque para que eu vou pregar se Deus já escolheu? Não, se eu não vou para o inferno, então eu posso ir para a balada, eu posso usar droga, presta atenção, você não foi predestinado para o pecado. Quem foi predestinado para o pecado não foi predestinado por Deus, foi predestinado pelo ego e por Satanás. Ninguém é predestinado para o pecado, ninguém é predestinado para os vícios. Nós somos predestinados segundo a imagem daquele que nos criou. Nós fomos predestinados à imagem de Cristo. Então o propósito que você tem, se não te leva a parecer com Jesus, é um propósito errado. Se o que você quer, você não pode falar em voz alta, porque sua esposa vai ouvir. Faça ideia a Deus. Todas as vezes que o seu propósito não for um propósito que glorifica o nome do Senhor, você está fora do propósito de Deus, porque Ele nos predestinou a ser a imagem de Cristo e não a outra coisa. E aqui eu falo para você, Deus tem um compromisso com você. Quantos podem dar glória a Deus?
Nosso Deus é Deus gracioso, e aquele que Ele chamou, Ele é fiel e justo para terminar a obra que começou na sua vida. O apóstolo Paulo fala, e aqueles que Ele predestinou, chamou, justificou, glorificou, Deus fez isso. Presta atenção, tudo está no passado, porque quando o Espírito Santo entra na sua vida, existe uma certeza. A sua glorificação na Bíblia se dará depois da sua morte. O seu corpo será glorificado, então você terá um corpo como o do Senhor. Está lá em Tessalonicenses, eu não vou entrar nesse mérito, mas eu queria falar para você, quando o apóstolo Paulo fala de justiça, quando ele fala de chamado, quando ele fala de predestinação, o mesmo Deus que te viu antes de nascer, Ele te chamou e já te glorificou. O propósito já se cumpriu, porque Ele tem um compromisso com aquele que Ele chamou. Mas quem é que o Senhor chamou? Quem é que o Senhor chamou? Eu não sei se eu fui chamado. Quem é que o Senhor chamou? Oh, meu irmão, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem é que Deus chamou? Aqueles que correspondem com esse amor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Se você ama a Deus e quer o propósito de Deus, Ele te chamou, e no final da sua vida você será glorificado para a glória dEle. Porque o mesmo que te chamou é o que te preserva na santidade do Senhor. O Senhor não vê como você. Na cruz Ele perdoou os seus pecados, e Ele te chamou. É verdade, irmãos, tem muita coisa que nós temos que aprender, mas o apóstolo Paulo diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? O que nós podemos dizer diante de tudo isso? Eu posso dizer uma coisa para você: se Deus é por você, quem será contra você? Não existe situação que irá se levantar, que te tirará das mãos do Senhor, porque é Ele que segura em você, e não é você que segura nele. É Ele que te santifica, é Ele que te chama, é Ele que te justifica, é Ele quem te escolhe. Quem tentará contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Põe no outro versículo para nós, o versículo de número 34. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo está agora, nesse momento, intercedendo para que você tenha agora uma unção que transforme a sua vida e te faça parecer com Ele, porque o propósito de Deus é que Cristo seja o primogênito entre toda uma geração de santos remidos, chamados e lavados pelo sangue. Ele morreu por isso, e é por isso que você está aqui nessa noite. Ele é um Deus de graça, aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós. Porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Se Deus não poupou seu filho, o que Ele não pode fazer por você? Vocês estão vendo o que é ter um Deus de graça? É isso aqui.